responsabilidade que essa palavra traz. A paz, igreja. Deus abençoe. Amém. Você que está em casa, que o Senhor possa te abençoar nessa noite. Tá? Que você não tenha falta de nada. Que você esteja bem, com saúde. Né? E que nós possamos juntos aprender mais um pouquinho da palavra de Deus. Glória a Deus. Nós estamos mês de agosto. Vamos falar sobre jejum e oração. Né? Já começamos na terça. E vamos dar continuidade durante todo o mês, falando sobre jejum e oração. E a parte que me cabe, né, nesta quinta-feira, é falar o poder da oração. O poder do jejum e oração para vencer barreiras, né? E eu peço que os irmãos abram Daniel, capítulo 9, versículo 3. A partir do versículo 3. Vou ler por um para dar continuidade, né, na história, no contexto, mas o nosso versículo-chave é o versículo 3, amém? No ano 1º de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, eram de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e rogos, com jejum, saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam, guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade, e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram os nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto. Como se vê neste dia, aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, e a todo o Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tem lançado, por causa da sua prevaricação, com que prevaricaram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor, nosso Deus, pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele. E não obedecemos à voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu pela mão de seus servos e profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós porque pecamos contra ele. E ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes, que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto nunca, debaixo de todo o céu, aconteceu como em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo aquele mal nos sobreveio. Apesar disso, não suplicamos à face do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos à tua verdade. Por isso o Senhor vigiou sobre o mal e trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor nosso Deus, em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos a sua voz. Amém? Vou ler até aqui. Daniel, ele é um homem como qualquer outro homem, é gente como a gente, né? Quando a gente lê uma história bíblica, parece que o personagem aqui é um super-herói, né? Que ele tinha poderes extraordinários
para fazer tudo o que ele fez. Mas não, ele era um ser humano comum. Ele estava na Babilônia exilado. Ele estava servindo a um rei, a senhores que estavam maltratando o seu próprio povo. Então imagine a dor que Daniel carregava, né? Ele estava ali servindo a um reinado que maltratava o próprio povo dele, né? Não era fácil. Ele era, aqui no começo da história, lá no começo do livro, ele era um rapaz novo, né? E ele servia, ele era obrigado, por quê? Porque ele conhecia a Deus. Então ele não ia fazer diferente, ele não ia se revoltar e contra os reis, não. Ele ia fazer o melhor, como ele fez o melhor, né? Lá no começo do livro, se vocês, né, creio que já conhecem, mas se não podem pesquisar, acho que nunca foi colocado assim, pelo menos para mim, nunca foi colocado assim, né? Que Daniel, ele salva a vida dos sábios, lá no começo do livro. Ele salvou a vida dos sábios, por quê? Porque ele interpretou o sonho do rei. O rei teve um sonho, queria que o sonho fosse interpretado, os sábios não conseguiam interpretar, o que o rei falou? Mata todo mundo. Daniel foi até a presença do servo do rei e falou com ele: não, me leve até a presença do rei que eu vou interpretar o sonho dele. Chegou até a presença do rei, interpretou o sonho do rei e pediu misericórdia da vida dos sábios. Então já começa desde lá do começo. Eu nunca tinha me atentado para isso, que Daniel foi usado para salvar a vida daqueles sábios, né? E por muito tempo a obediência dele à palavra de Deus que ele conhecia, a oração e ao jejum, fez que ele triunfasse na presença dos reis que foram passando. Nabucodonosor, depois Dário. Ele era uma pessoa de autoestima para esses reis. Por quê? Por causa da sabedoria que ele tinha na palavra, pela fé, né? E pela persistência na oração e no jejum, né? Na outra vez, ele estava diante de um decreto onde o rei dizia que ninguém podia orar a outro rei que não fosse ele. Daniel não hesitou, continuou orando como de costume, os seus 3 momentos de oração ao verdadeiro Deus. Ele não desistiu, né? E quando chega aqui nessa parte, o que acontece? Ele vai, né, entrar na presença de Deus para pedir pelo povo. Ele tomou conhecimento da profecia lá de trás de Jeremias, dos tempos que as pessoas tinham que permanecer, né, que iriam permanecer no exílio, exilados. Ele viu o tempo que faltava. Se a gente for estudar, a gente vê que esse tempo é um tempo muito grande. Não é só 70 anos, e agora ele tem 70 anos. Não, pela história aqui ele já tinha 400 e poucos anos. Se for fazer a conta conforme eles mostram, né, nos originais da Bíblia, aqui ele já estava bem velhinho, né? Mas o que aconteceu? Ele entrou na presença de Deus, né? Se vestiu de sacos e cinzas. Por que sacos e cinzas? Ele se humilhou na presença de Deus. E esse humilhar aqui, nos originais, né, significa jejuar. Quando você jejua, você se humilha na presença de Deus. Não que Deus te humilhe. Você não é humilhado. Esse se humilhar aqui é se colocar na presença de Deus para reconhecer a autoridade de Deus sobre a sua vida. É se despir de tudo aquilo que nos prende, se despir de tudo aquilo e se vestir de sacos e cinzas na presença do Senhor. É isso que eles faziam na época, né? E ele se levantou, né? O que ele fez primeiro? Algo que nós aprendemos com a oração de Daniel. Daniel entrou na presença do Senhor adorando, reconhecendo, né? Ele adorou ao Senhor, no versículo 4. Né? Ele adorou o Senhor. Depois, o segundo passo da oração de Daniel, ele confessou o pecado de Judá.
Então nós entramos na presença do Senhor, primeiro nós o adoramos, nós reconhecemos a autoridade dele e depois nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Amém? Reconheceu a legitimidade do julgamento de Deus contra o pecado do povo. Nós, muitas vezes, a gente chega na presença de Deus revoltado por aquilo que está acontecendo na nossa vida, mas sem procurar saber o porquê que aquilo está acontecendo. Será que não é resultado de algum pecado? Né? Não seu, não estou dizendo assim, porque às vezes a gente entra na presença de Deus para orar por uma pessoa, por um familiar, ou por alguém que você conhece, né? Então, antes disso, a gente tem que confessar o pecado e reconhecer que o que Deus está fazendo ali é legítimo, né? Não se revoltar contra Deus. Apelou para a manifestação da misericórdia divina com base na glória do próprio nome de Deus. Ele reconheceu quem era Deus. Ele apelou, né, pela misericórdia divina. Por Deus, não por ele mesmo, não para glorificá-lo, mas por Deus, né, pelo próprio nome de Deus. Deus ouviu e respondeu a oração de Daniel. Deus falou através do anjo Gabriel, não apenas sobre a restauração de Jerusalém, que foi o que aconteceu, mas principalmente, né, sobre a vinda do Messias prometido para a restauração de toda a humanidade. Amém? É lindo, né? É linda essa história, porque a gente vê um homem que passou por tantas coisas, que poderia ter desistido, né, porque ele estava ali pelo pecado do seu povo. Nós temos visto como caminha o Brasil, não temos? Tantas coisas, tanta desonestidade, tantos crimes, tantas barbaridades em relação à criança, em relação às mulheres, né? E o que nós fazemos? Nós chegamos à presença de Deus para clamar por esse povo? Ou nós ficamos sossegados como aqueles que já receberam do Senhor, já somos salvos, já somos livres, né? Não temos mais responsabilidade nenhuma. Daniel também podia dizer, eu posso aqui participar dos manjares do rei, que eu não tenho responsabilidade. Eles pecaram, eles não quiseram reconhecer que pecaram, né? Então eles que se virem, eu vou viver, porque para ele foi oferecido, não foi? Foi oferecido ele participar dos manjares do rei, ele não quis. Ele não quis participar dos manjares do rei porque ele temia Deus, né? E ele sabia que através daquele sacrifício que ele fez, aquele jejum que é muito conhecido, né? O jejum de Daniel, o jejum de 21 dias, que ele se absteve dos manjares do rei, para quê? Em favor de um povo que na maioria das vezes não reconhecia quem era Deus, como nós temos visto. Nós estamos aqui sendo convocados por Deus para orar por um povo que na maioria das vezes não reconhece. E não quer nem saber, não quer te ouvir. Mas nos últimos tempos eu creio que o Senhor está nos convocando para isso. Eu creio que quem tem entrado nessa visão de oração e de jejum tem percebido isso. Né? Tem percebido isso. Eu fui uma pessoa que sempre eu vivi um pouco no raso, sabe? Daquela vidinha normal, de crente, sempre assim um pouco no raso. Aí chega um certo tempo que eu falei, não quero mais assim, Senhor. Se for para ser assim, eu não quero. Vou parar por aqui. Porque eu não quero mais essa vidinha. Nem uma coisa, nem outra. Né? Nem mergulhar e nem sair da água. Falei, não, Senhor, eu não quero. Aí um dia eu estava sentado ali falando isso com o Senhor. Falei, Senhor, são 30 e poucos anos de evangelho, né? E eu aqui vivendo nesse raso, sem experiências, né? Aí o Lucas pegou o microfone, começou a pregar, e ele falou, não importa se você tem 10, se você tem 15, acho que alguém até lembra dessa pregação do Lucas, se você tem 20 ou se você tem 30 anos de convertido, sempre é tempo de recomeçar. Falei, obrigada, Senhor, obrigada pela sua resposta. Né? Porque o Senhor nos responde quando a gente chega com sinceridade e abre o nosso coração, né? Para Ele nos responde. E esses dias também, quando o Edson me deu esse tema para falar,
Eu falei, ai, Senhor, que responsabilidade. Eu não quero falar de teoria, Senhor, quero falar de prática. Né? Mas eu sou uma pessoa que eu me cobro muito e eu falo assim, ai, Senhor, eu não tenho prática nessas áreas. Eu oro pouco, eu jejuo pouco. Como que eu vou falar? Eu ainda fui pegar um livro para estudar, que o homem tem experiências maravilhosas. Né? Aí eu falei, Senhor, mas como que eu vou falar? E quinta-feira passada, o Fabrício pegou o microfone para pregar e ele falou assim, não importa se ele até citou o exemplo dos estudantes quando estão fazendo estágio, né? Não terminaram ainda a faculdade, mas já começaram a trabalhar. E ele falou, não importa se você ainda não está pronto. Importa que você comece a trabalhar. Falei, obrigada, Senhor. Né? Então foram experiências de resposta ali, ó. Falei com Deus e ele já respondeu. Como Daniel, ele chegou aqui na presença de Deus, reconheceu, né, tudo, pediu perdão, o Senhor mandou o anjo e respondeu para ele. E não só para aquele tempo, a resposta dele chegou até nós, porque ele profetizou, né, sobre o Messias que viria para restaurar toda a humanidade. Chegou até nós, nós estamos aqui, para sermos usados, como foi Daniel, para nos colocarmos como Daniel se colocou. Às vezes a gente está orando aqui, a gente fala, ai, mas o povo tem que vir buscar, é porque o povo está folgado, o povo isso, o povo aquilo, a gente sente. Né? A gente fala, pô, a gente está aqui, vem 8 horas da manhã no sábado, a gente vem terça-feira, 8h30 da manhã, a gente está aqui, está clamando, e chove pedido de oração, e a gente está clamando, né? Está realmente se colocando na brecha pelo povo. Né? Mas ele não levantou a todos. Né? Ele levanta alguns para algumas coisas e outros para outras coisas. Se ele está nos chamando, se ele está nos levantando, nós realmente temos que nos levantar. Nem todo mundo vai ser usado para profetizar. Né? Mesmo os que estão orando, os que estão jejuando, nem todos vão ser usados para curar, para impor as mãos. Mas todos vão ser usados para orar e para jejuar. Amém? Todos nós vamos ser usados para isso, porque nós nos colocamos nessa posição de oração e jejum. Nós nos colocamos. Né? Nós estamos ouvindo e respondendo. Amém? Só um minutinho, tá, gente? Nós vemos na Bíblia, no decorrer de toda a história bíblica, em todas as situações da Bíblia, nós podemos ver homens e mulheres recorrendo ao jejum e à oração como arma poderosa para derrotar os inimigos. Nós vemos a história da rainha Esther, ela proclamou um jejum. Nós vemos a história de Neemias, ele proclamou um jejum. Nós vemos a história de Joel, de Davi. Todos eles venceram as suas situações do povo, geralmente era o povo de Deus. Né? Tudo em relação ao povo de Deus. Eles venceram com jejum em oração. Não há situação na Bíblia que alguém venceu sem Deus. E a maneira de estarmos ligados a Deus nas horas do enfrentamento é através do jejum e da oração. Amém? Lá agora já vamos um pouquinho mais para frente, nós vamos ver a história de Jesus. Né? Ele, depois de ser batizado, ele foi levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Essa história está em Mateus 4. Ele venceu o diabo com o conhecimento da palavra. Né? Ele venceu. Mas ele venceu com jejum. Mas por que Jesus precisava fazer esse jejum de 40 dias? Não está explícito ali na Bíblia. Ó, Jesus fez o jejum por causa disso, disso, disso. Mas a gente pode fazer um paralelo lá atrás com Moisés, quando Moisés jejuou. Moisés, ele subiu ao monte, né, quando ele trouxe as tábuas da lei, ele jejuou por 40 dias. Ele trouxe o quê? A primeira lei. Quando ele jejuou pela segunda vez, ele jejuou pelo pecado do povo, porque quando ele desceu, o povo estava adorando
um bezerro de ouro. O povo já tinha esquecido de tudo, já estava ali no oba-oba, né? E estava adorando um bezerro de ouro. Ele jejuou pelo pecado do povo. E a gente faz um paralelo com Jesus. Jesus, ele jejuou 40 dias pelos nossos pecados. Ele começou a história dele jejuando por nós. Não está explícito ali na Bíblia, mas a gente pode fazer um paralelo, né? Porque lá das histórias bíblicas a gente tira, né, tudo que aponta para Jesus. E a história de Moisés aponta para Jesus nesse período. Jesus jejuando 40 dias pelos pecados do povo. Moisés, ele foi ao monte para buscar a lei. Jesus, ele subiu ao monte para nos dar uma nova lei, que é na época do Sermão do Monte. Ali ele começou a explicar tudo novamente, do jeito que teria que ser, o que teria que ser feito, como seria. Ele não mudou a lei, não, né? Mas ele mostrou a maneira de nós vivermos a partir daquela nova lei. Amém? E ele também, ele não mudou o jejum. Mas fala assim, mas hoje, no tempo da graça, por que nós vamos jejuar, né? Jesus, ele não tirou o jejum. Ele não jejuou e depois falou, eu já jejuei por vocês, agora vocês não precisam mais. Não. E lá em Mateus 16, 17, no capítulo 6, ele nos ensina a jejuar também. No Sermão do Monte, ele nos ensina a orar. Né? E no capítulo 6, versículo 16 e 17, ele nos ensina a jejuar. Vamos ler lá, que é interessante? Amém? Posso ler? E quando jejuardes, não vos mostreis contristados com os hipócritas, porque desfiguram-se os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o galardão. Porém, tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não parecer aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Amém? Essa palavra jejuardes está no futuro. Não está quando vocês jejuaram ou quando vocês jejuam. Quando vocês jejuardes. Então, há uma continuidade. Não fala tempo, né? Não fala tempo para começar e não fala para terminar. Fala quando jejuardes. Então, o que ele fala para o discípulo? Toda vez que jejuardes, faça assim. Né? Não se mostre triste. Né? Mostre que você está vencendo a sua carne. Né? Lave o teu rosto, coloca alegria no teu rosto, né? Coloca força no teu rosto e mostra que você está vencendo a tua carne. Porque o jejum não é nada mais uma maneira de nós vencermos a nossa carne, vencermos aquilo que nos separa de Deus. Porque a nossa vontade não é cortar nada da alimentação. Né? Nossa vontade não é parar de comer. Nossa vontade não é ficar um dia todo sem comer. Para quê, gente? Né? Mas para quê? Para ter intimidade com Ele. Quando você jejua, você tem um momento de intimidade com o Pai. Né? Você chega à presença dEle falando, Senhor, eu estou me despindo de tudo aquilo que me prende. Porque muitas vezes, tem algumas pessoas até... Quando eu tinha célula lá em casa, a gente ouvia as pessoas comentando, estou jejuando de chocolate. Gente, chocolate você tem que pedir a libertação, chocolate não faz bem para a saúde. Então você não está jejuando de chocolate, você está sendo liberto de uma coisa que prejudica a sua saúde. Né? Estão jejuando de Coca-Cola. Gente, Coca-Cola não faz bem para a saúde. Então você tem que agradecer a Deus que você está tendo o privilégio de se libertar da Coca-Cola. A gente tira umas coisinhas assim que não vai fazer falta. Se você tem que parar mesmo, pela sua saúde, você tem que parar. Gente, vou jejuar de televisão. Se você precisa jejuar de televisão, misericórdia. Se a televisão é tão forte na sua vida que você precisa jejuar de televisão,
Porque eu já ouvi pessoas falando, vou jejuar de televisão. Né? Você não é criança. As crianças a gente ensina, ó, essa semana você não vai assistir desenho na parte da manhã, vamos fazer uma oração, vamos fazer um jejum, tudo bem. Mas nós, adultos, precisarmos jejuar de televisão, a gente precisa de libertação. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu precisei de libertação, de novela. Por isso que eu estou falando. Nisso eu tenho experiência para falar. Eu busquei libertação, gente. Porque eu ia dormir, eu sonhava. Aquilo ficava na minha mente trabalhando, eu queria resolver a vida do personagem. Verdade. E eu precisei de libertação nessa área. Então, não foi um jejum, foi uma busca de libertação. Então, tem coisas que a gente não vai jejuar, a gente tem que pedir libertação. Senhor, me liberta disso. Porque tem gente que fica, para de tomar a Coca-Cola, vou ficar 15 dias sem tomar Coca-Cola porque eu quero passar no vestibular. Para começar, é uma troca, jejum não é troca. Certo? Jejum não é troca. A gente tem que ver o propósito do nosso jejum. Aí a pessoa fica, quando faltar 2 dias, a pessoa já está em abstinência, sabe? Está aquele desespero, querendo tomar uma Coca-Cola, quero uma Coca, aí não vejo a hora de terminar. Doce, chocolate, é a mesma coisa. Eu já convivi com pessoas assim, eu estou falando porque eu vi, né? Pessoas assim desesperadas para terminar o jejum, para voltar para um vício. Né? Por um vício, doce, essas coisas são vícios. Não vai te causar um quebrantamento na presença de Deus, vai te causar uma ansiedade. Então a gente tem que analisar o que nós vamos tirar da nossa vida no momento de jejum. Né? Nada que vai te causar ansiedade vai te aproximar de Deus. Porque aquela ansiedade, ela vai te afastar de Deus. Aí você vai lá, toma um copo de coca e fala, Senhor, me perdoa, quebrei o jejum e agora não vai dar certo. Não é assim? Mas Jesus, Ele te ama. Ele não vai te punir por causa que você foi lá e tomou um copo de Coca-Cola. Mas você tem que pensar bem. Qual é o propósito desse jejum? O que você está, né, usando? Uma barganha? Porque você ama Coca-Cola, você vai trocar a Coca por a bênção? Não é isso que Ele está pedindo. Não é isso que Ele está nos ensinando. Né? Ele está pedindo que a gente proclame um jejum e oração pelo benefício do povo. Né? Pelo benefício do povo. Amém? Você tem os seus problemas, está tudo acabado, mas você está salvo. Você não está preso pelas correntes de Satanás nesse mundo. É por esse povo que nós temos que nos levantar. Né? Nós temos muito mal acostumados a jejuar por nós mesmos. Por nós mesmos. A gente jejua para conseguir aquilo que a gente quer. Né? Mas Ele está convocando nesses últimos dias, né? Nesse tempo, um jejum de corpo. Jejum de corpo. O corpo vindo para casa, o corpo se reunindo, o corpo orando e jejuando, né, em favor da nação, em favor de pessoas que estão morrendo, em favor de pessoas que estão sofrendo. Né? É isso que Ele está pedindo. E Ele não diz quando, não, Ele diz sempre. Da mesma maneira que diz, orai sem cessar. Né? Ele diz, quando jejuardes, que significa futuro, espaço de tempo. Amém? Quem mudou as Escrituras? Quem quer colocar na nossa mente que não é tão necessário mais? Que é tempo da graça, que Jesus pagou o preço. Porque jejuar e orar é pagar preço. Não é o preço da salvação. Jesus já pagou o preço da sua salvação. Você está salvo. O preço que nós pagamos quando nós jejuamos em favor de alguém é o preço do amor. É o preço do amor, porque nós nos dedicamos aquele tempo, tirar aquele que nos custa em amor a alguém. Em amor a alguém. É esse o preço que nós pagamos, é o preço do amor. Ele morreu na cruz, Ele pagou o preço por nós, foi o preço do amor. Mas um amor que a gente não consegue, né, imaginar o preço. Mas nós temos, né? Nós pagamos o preço aqui.
Nós nos colocamos diante de Deus. Você pode jejuar na sua casa? Fala, Eli, agora você quer dizer que a gente tem que vir para a igreja para jejuar? Não, você pode jejuar na sua casa, você pode orar na sua casa, claro. Mas aqui, a coisa flui de uma maneira diferente. A força parece que nos envolve de uma maneira diferente. E não é gritaria, não é pula-pula, não é nada. É oração. Né? É uma oração que tem momentos que a oração parece que contagia todos. Tem hora que cada um está ali no seu cantinho, mas tem hora que a oração contagia todos. Quem já teve experiência de orar assim sabe. Quando a gente dá as mãos, a coisa acontece. Né? É por isso que nós devemos voltar às práticas da união, da unidade. Nós em Cristo. Né? Não dá para ficar cada um para o seu canto, não dá. Nós temos que cuidar uns dos outros em oração. Nós temos que buscar uns pelos outros. É tempo de buscar uns pelos outros. Né? O meu coração estava doído a hora que eu cheguei aqui, por isso que eu pedi para o Edson para a gente orar. Meu coração estava doído por aquela situação. Né? Saber que nós temos um irmão, né, uma família passando por uma situação que só a oração vai poder resolver. E a gente sabe que resolve, porque nós temos experiências, né? Nós temos testemunhos, a gente sabe que resolve. Né? Então o que a gente tem que fazer é se levantar em oração e buscar, e pedir, e clamar. Né? A gente sabe que resolve. E quem quer mudar a situação? O inimigo das nossas almas. Ele que quer que a gente acredite que não precisa mais, que não devemos mais. Não precisa mais buscar dessa maneira, né? Aquela maneira que a gente via lá atrás, né? Quando eu era pequena, que eu ia com a minha mãe para a igreja, aquelas senhorinhas buscando em oração. Não precisa mais disso. Né? Hoje está tudo assim. Jesus, ele garante todas as coisas. Ele garante vitória, ele garante. Mas a sua intimidade com ele, quem vai buscar é você. Não vem de presente, não. A sua intimidade com ele, quem busca é você. E a unidade, quem busca somos nós. Amém? Eu vou fazer uma alegoria aqui entre a sala e a cozinha. Quando você chega num lugar, numa casa, né? Que você conhece a pessoa, você chega, você fica ali na sala e você é servido. Você fica ali na sala, conversa um pouquinho, a pessoa vai, te traz uma água, te traz um lanche, um pedaço de bolo, um café, e você fica ali na sala. Mas quando você tem intimidade com a pessoa, você vai para a cozinha. Lá você senta, você conversa com ela, você participa do processo, você vê ela fazendo café, você vê ela tirando o bolo do forno, você participa do processo. Você não fica só esperando ser servido ali na sala. Você vai ser servido? Vai. Você vai se alimentar? Vai. Né? Você vai se alimentar. Mas quando você vai para a cozinha, a coisa flui mais gostosa, a intimidade fica melhor. Né? Você mostra que você tem intimidade com aquela pessoa, que vocês são amigos. Amigo vai para a cozinha. Ajuda a lavar a louça também. Você já é diferente, né? Você já vai para todos os cômodos, né? Mas amigo tem intimidade. Vocês entenderam o que eu quis dizer? A gente pode vir aqui e ficar sentado aqui e ser servido. Nós vamos nos alimentar da mesma maneira. Né? Porque ele levanta pessoas para nos servir. Tem pessoas que são tocadas para nos servir. Nós vamos nos alimentar. Mas quando a gente vem, participa do processo, quando a coisa flui, a gente sabe o que está acontecendo. É bem mais gostoso, né? Você saber o que está acontecendo, saber de onde está vindo aquilo ali, o porquê que está acontecendo aquele movimento no domingo. Né? Porque o Senhor levantou intercessoras. Né? Porque o Senhor tem pessoas orando. Por que o pastor veio aqui e pregou? Ele é ungido, mas por que ele veio e pregou? A palavra alcançou pessoas, pessoas se entregaram, pessoas se batizaram. Por quê? Porque tem um processo e tem pessoas participando do processo. Né? E é isso que eu sei que não é para todo mundo que as coisas são fáceis, dá para vir, não. Mas se der, vem participar um dia do processo. Vem ver como é feito, ver como Deus trabalha.
né, nos bastidores. Porque Ele tem buscado pessoas para trabalhar nesse processo. Né? Ele tem buscado pessoas para se colocar em oração e jejum, para se levantar em oração e jejum. Né? Mas eu não posso ficar sem comer. Eu tomo remédio, não tem problema, tem outras maneiras de fazer jejum. Né? Tem jejuns parciais, tem outras maneiras de fazer jejum. Né? Mas é tempo de se proclamar o jejum, para orarmos, para buscarmos para essa nação. Nós ficamos olhando, entristecidos, chorando com as situações que têm acontecido, né? Mas não fazemos nada. Ficamos esperando, né, receber de Deus para nós. Né? Deus vai nos dar. Né? Mas para essas pessoas, quem tem que dar somos nós. Tem que fluir de nós o amor. Né? O amor tem que fluir de nós. Lá no Antigo Testamento, a palavra ela se materializava, porque eles não tinham a Bíblia escrita. Então, muitas vezes a gente lê lá e fala, e a palavra falou com fulano. A palavra ela se materializava para falar com as pessoas, para dar os decretos para as pessoas, para falar, você faz um jejum, você faz isso, você faz aquilo, vai acontecer assim e assim. Hoje não, a palavra está aqui, ó, não tem mais desculpa. Não tem mais desculpa. Nós conhecemos, nós sabemos, nós aprendemos, todos os dias a gente tem aprendido, mas todos os dias a gente tem uma desculpa nova. Não é? A gente se acomoda. A gente se acomoda no prazer de saber que o Senhor já, né, nos ama tanto, a ponto de ter morrido por nós, a gente se acomoda. Né? Ele poderia salvar as pessoas assim, ó, passando um vento assim, e salvando as pessoas, mas Ele não quer isso. Ele nos deixou aqui. Nós ainda estamos aqui. Enquanto estivermos aqui, cada um de nós estivermos aqui, nós temos a obrigação, né, de buscarmos em oração e jejum pelo povo e por nós, para termos intimidade com Ele. Para termos intimidade, para sair da sala, da posição de ser servidos, para participar do processo e passarmos na posição de servir uns aos outros. Amém? Que Deus possa falar através dessa palavra aos nossos corações. Amém? Glória a Deus. Você que está em casa, que o Senhor possa te abençoar também com essa palavra e que você possa vir participar desse processo conosco. Estamos aqui, né, aos sábados, à terça, aos domingos, quinta-feira. Vem para cá, vem conosco. Amém?